JF On, ligados ao interior. Olá Rui, boa tarde e obrigado por esta entrevista ao Jornal do Fundão. Estamos num período em que celebramos há poucos dias o terceiro aniversário da reabertura do Teatro Municipal de Covilhã. O Rui está desde a primeira hora à frente enquanto diretor artístico desta estrutura. A primeira pergunta é mais do que óbvia, não é? Que é o balanço possível destes 3 anos à frente do renovado Teatro Municipal de Covilhã. Olá, boa tarde. Obrigado por este espaço que dão ao teatro e me dão pessoalmente, como é evidente. Ao fim de 3 anos, e isto quando se fazem balanços, é sempre bom fazê-los também de uma parte positiva. E a parte positiva, na realidade, é o número de espetáculos que, apesar de uma equipe reduzida, conseguimos fazer, os acolhimentos que recebemos das diversas estruturas profissionais e não profissionais do Concelho, é um número de público essencial para que os espetáculos aconteçam. E, portanto, por essa parte, estamos extremamente felizes pelo que aconteceu ao longo de 3 anos. Gostávamos de ter a possibilidade de responder ainda mais a várias questões, essencialmente no que diz respeito à mediação de públicos e o que diz respeito ao trabalho com a comunidade, embora ele esteja a ser feito e também que acabou por ser uma alavanca do nosso trabalho no TMC. Portanto, eu diria que, apesar de todas as dificuldades que atravessamos, e há que concretizar que as há, sabemos que fizemos aquilo que nos tínhamos proposto. Sabemos também que os números só nos servem para poder analisar e para fazer cada vez melhor, o que não corresponde a cada vez mais. Eu gostava de salientar isso, porque muitas vezes é muito fácil para um programador encontrar situações em que acaba por ir ao encontro de espetáculos que sabemos que são antecipadamente próprios para ver, para escutarem, para o público aderir. Mas também os tivemos, mas também tivemos a outra parte, que eram espetáculos que eram uma aposta grande em termos culturais e que, na verdade, nos surpreenderam pelo número de público que existiu em cada um desses espetáculos. Portanto, essencialmente o que nós queremos em relação à direção do 4º aniversário é que continuemos a fazer um trabalho cada vez mais junto das pessoas, mais junto do público, que as comunidades tenham acesso ao teatro em si, mas aquelas que são mais distantes do Concelho vão ter, como já tiveram este ano, a visita de pessoas do teatro a fazer este trabalho artístico que é essencial na disseminação e na acreditação de público para cada uma das diversas fases que o teatro atravessa. O Rui falou há pouco a questão do programador, a questão da direção artística de um espaço como este. Isto também acaba por ser uma questão de gestão não vou dizer de expectativas, mas provavelmente de equilíbrios. É óbvio, parece-me óbvio pelo menos, que cada diretor artístico tem a sua própria filosofia de programação. E o próprio Rui acabou de dizer que não se rege ou não se deve reger fundamentalmente por tentar encher a sala sucessivamente. Portanto, também encontro aqui provavelmente uma espécie de questão mais pedagógica, chamemos assim, ou de apresentação de algo mais que não seja tão óbvio, não tão evidente. Mas isto é tudo e só isso. Caberá depois ao Rui explicar, provavelmente, como é que é o seu processo de escolha e decisão, mas há sempre, independentemente de quem esteja à frente de uma estrutura cultural, há sempre uma filosofia inerente ao trabalho. A sua filosofia é uma questão de ecletismo, como é que funciona, não quero saber obviamente como é que funciona cada processo de decisão que toma, que são muitos, todos os dias,
Mas em termos de estrutura para um ano, como é que tenta acomodar essa filosofia, sabendo à partida do número de espetáculos que irá fazer, o que é que está na base dessa sua filosofia, que obviamente é a filosofia do Rui, se fosse outra pessoa seria outra pessoa, mas o Rui, portanto, é o Rui que está à frente da estrutura. Como é que funciona, como é que é esse trabalho de planeamento, porque acredito que as solicitações devem ser muitas e obviamente há sempre um processo de escolha e de planeamento e até dar uma certa coerência àquilo que faz. Bom, há um princípio que é a própria escolha de que tipo de espetáculos é que nós queremos mostrar. E, essencialmente, o que temos feito são os espetáculos ligados à arte contemporânea, que é a arte do futuro, e isto quer dizer que é a arte de amanhã. Para nós é muito claro que, apesar desta escolha, e estou a falar da programação, e é preciso não nos esquecermos que nestes 3 anos 50% dos espetáculos que aconteceram no Teatro Municipal são acolhimentos. Isso quer dizer que tem que haver um olhar em relação ao que as estruturas, essencialmente as profissionais, estão a programar e qual é o espaço que nos deixam em termos também da nossa equipe para poder realizar convenientemente a nossa programação. Tentamos um equilíbrio muito grande entre disciplinas artísticas, o teatro, a música parece, quando falamos dela, falamos num bolo, mas não há um bolo, há a música clássica, há o jazz, há a música pop, portanto, todos tiveram, ao longo destes 3 anos, lugar no teatro e não tenho problemas, e referindo, não tenho o problema da casa escutar, tenho o problema dela não escutar. Gostava de ter todos os espetáculos escutados, como é evidente, e qualquer programador que faça este trabalho, com certeza gostaria era de ter o público a encher as salas, fosse teatro, independentemente das disciplinas artísticas. Mas é para isso que nós trabalhamos todos os dias, é para ter cada vez mais público, é para atingir cada vez mais a comunidade da Covilhã e do Concelho da Covilhã, e por que não dizê-lo, também da região. Sabemos que acabamos por ter público de outros concelhos e, portanto, sentimos-nos bastante tranquilos em relação a este trabalho, que acaba por, logicamente, ter sempre quem goste e quem não gosta. É assim a vida, não há nenhuma parte em que alguém se possa congratular dos 100%, de tanto todos a nosso favor, mas também trabalho para isso. Sei que é difícil, mas também sonhar não é difícil. Às vezes o que é difícil, ou poderia dizê-lo, é concretizar os nossos sonhos, mas trabalho também com sonhos, como é evidente. Falando nesses sonhos e tentando introduzir um pouco mais concretamente esta pequena traceia, que estamos a falar basicamente 3 anos, da reabertura do Teatro Municipal, tem uma noção do número de espetáculos e do número de espectadores? É evidente que sim. Tenho, ao longo destes 3 anos, tenho mais de 220 espetáculos feitos, ou ações, se quisermos, no teatro. Temos mais de 50 mil espectadores e, portanto, quando digo que o balanço que se pode fazer é positivo, sim, mas isso não quer dizer que nós não possamos procurar novos objetivos, e os novos objetivos em termos de público, essencialmente, também é daquilo que transmitimos. O que fazemos em termos culturais é para transmitir ferramentas ao público, é para criar pessoas com outro tipo de olhar sobre o que é cada uma das peças, das coreografias, das músicas que aqui apresentamos. E o que pretendemos essencialmente é criar um público que tenha uma parte muito participativa em termos da comunidade, em termos cívicos, em termos de humanismo, e queremos que a cultura contribui de forma inequívoca para o aparecimento de cidadãos que sejam mais vulneráveis a esta parte, que sejam mais solidários com os mais desfavorecidos, essencialmente que tenham um novo olhar sobre
o que são os grandes problemas do planeta. O Rui falou que Covilhã, e é absolutamente factual, que é uma das cidades do interior com mais cultura ou mais estruturas culturais, seja profissionais e amadoras até. Há um regulamento municipal que gera o funcionamento deste teatro. Como é que se consegue estabelecer esse equilíbrio entre a existência de muitas estruturas culturais, sejam profissionais ou sejam amadoras, e esta estrutura que tem que dar resposta naturalmente àquilo que é local, em conjunto com uma programação, com uma estrutura de programação, que obviamente não é local. Portanto, é um equilíbrio que provavelmente não será muito fácil de fazer, não é? Eu diria que há um regulamento, e como todos os regulamentos, dificilmente encontraremos em algum lado em que todos estamos de acordo com o regulamento. O regulamento foi aprovado pela Assembleia Municipal e, portanto, a principal responsabilidade da sua aprovação cabe ao órgão máximo da cidade da Covilhã. A mim só tenho uma razão específica, que é fazê-lo cumprir. E isso tem sido feito na íntegra. É evidente que acredito que a maior parte das estruturas que não concordam, porque cada uma defende a sua estrutura e daquilo que tem necessidade. Também acredito que haja má fé, muitas vezes, mas isto de frustrações eu não sei gerir-me, normalmente são os psicólogos que fazem e, portanto, deixo essa parte para outras equipas. A realidade é que o regulamento, na sua essência, tem sido cumprido da parte do teatro. E se há alguma coisa que foi ou ultrapassou os limites do regulamento, foram situações eventualmente que possam ser cedidas pela Câmara, que é o órgão máximo, como é evidente, que gera o teatro. Eu só dirijo a termos de programação. Portanto, sinto muito tranquilo em relação a essa parte, de como é que se faz a gestão. As equipes profissionais ou as estruturas profissionais têm o direito de ocupar 5 dias de programação, e também gostava de deixar claro que 5 dias de programação são no mínimo 10 dias de ocupação do teatro. As equipas não profissionais têm direito a uma apresentação por ano, quer dizer que no mínimo são 2 dias por ano. E, na verdade, num concelho que, segundo é referido regularmente, tem mais de 300 associações, facilmente se percebe que é difícil dar resposta a todas as que, mesmo acreditando que nem as 300 estão interessadas em vir ao teatro, mas a muitas das que estão ao teatro. Dentro do que é uma forma de coordenar a programação com os acolhimentos, penso que a melhor resposta que posso dar é que, ao fim de 3 anos, temos 50% de acolhimentos e 50% de programação. Isso não pode ser negado porque, como é evidente, é facilmente comprovado pelos registros que foram feitos ao longo destes 3 anos. E isso deixa-me extremamente contente. Mas queria referir uma coisa, que quando fui convidado para o Teatro Municipal, não fui convidado para vir a fazer acolhimentos, coisa que qualquer pessoa pode fazer. Fui convidado para vir a fazer programação. E muitas vezes, quando se tenta atingir, porque não recebo A, B ou C coisas, a verdade é que há essa parte da boa vontade, da cedência em relação às situações, existe também nesta parte que é fazer com que as estruturas locais tenham um grande acesso ao Teatro Municipal. E isso continuará a acontecer. Agora, o que de certo não estarei disponível é para fazer só acolhimentos, como facilmente é compreensível, e já que importa o meu ordenado a tanta gente, deixem-me fazê-lo cumprir programando, que é o meu trabalho para o qual fui
convidado e acho que tenho dado uma resposta direta a cada um dos problemas que têm surgido. O Rui, obviamente, é covilhanense, é desta cidade, com muito gosto, desta cidade, e presumo que está a trabalhar na sua cidade. Em um trabalho idêntico, parecido, num cargo idêntico que tinha no Teatro Virgínio Torres Novas. Este regresso à sua cidade profissional, nunca saiu, não saiu de cá, é mais fácil ou é mais difícil trabalhar em casa? Fazendo exatamente a mesma coisa que fazia há cerca de 150 km daqui ou 200? Bom, na verdade os territórios são diferentes, há situações que se aproximam, é evidente que, por exemplo, quando referimos que a Covilhã acaba por ter esta facilidade de ter uma grande adesão ao associativismo, é evidente que não torna as coisas mais fáceis. Mas... E ser cidade universitária faz a diferença ou não, em relação a Torres Novas? Faz alguma diferença, algum trabalho é diferente, sim. Na verdade, Torres Novas não tinha nenhum polo universitário. Agora, acho que é um grande caminho a percorrer na relação entre a cidade e a universidade e vice-versa. Então, a universidade e a cidade, e logicamente, quando falamos da cidade, falamos do teatro. Também é uma situação que nós, através do Serviço da Comunidade e Mediação de Públicos, tentamos superar. Cada vez gostamos mais de ter ligações à universidade e, portanto, pensamos que, como todas as situações, não se conseguem de um dia para o outro, mas são situações que continuam a ser trabalhadas, tal e qual como há estruturas que já o fazem. Eu penso que também não acontece só na Covilhã, acontece nas outras universidades do país, nas outras cidades. Estas dificuldades de interação acontecem, portanto, há que trabalhar para as superar. Não vejo outra maneira e não acredito que seja só por má vontade. Na verdade, são universos muito próprios de cada lado e que tem que se encontrar pontos de encontro para que as coisas possam fluir. Na verdade, acredito que será sempre uma mais-valia essa interação entre a cidade e a universidade e não, de resto, alguém disse que na Covilhã que era constituída por duas cidades. Eu gostava que não houvesse duas cidades, como é evidente, e que cada uma das partes tentasse encontrar, porque penso que ganhamos todos com essa interação. Não há duas cidades, mas muita gente diz que há dois países. Um mais litoral, mais aconchegadinho ao mar, e outro mais aconchegado à fronteira. A nível de cultura, produção cultural, acredito que a contratação de artistas não haja nenhum problema, desde que haja orçamento para isso, obviamente. Mas ao nível do público, ao nível da oferta, e isso é absolutamente gritante na faixa interior, nos casos mais, nos casos menos, a oferta cultural, obviamente, é mais reduzida por várias razões no espaço interior, o que acaba até por trazer uma responsabilidade acrescida a estas estruturas, como o Teatro Municipal da Covilhã e como outros que estão aqui na região, o Guarda, Castelo Branco, o Fundão tem o seu teatro em recuperação. Felizmente. E já não vou falar em redes, pronto, porque é das tais questões que se vem falando década a década e a rede fica por entrelaçar geralmente. Mas seria possível, não sendo utópico, criar alguma espécie de cooperação mais próxima entre estes territórios para facilitar o acesso ou para melhorar o acesso à cultura? Ou tem que ser sempre cada um por si? Não, eu acho que não tem que ser cada um por si. Nem quer dizer que esses contactos não existam. Sei que muitas vezes porque os teatros estão dependentes das câmaras e as câmaras têm agendas
que são políticas e não são artísticas. Portanto, nem sempre é fácil gerir as duas partes. Compreendo, tal e qual como quando falo das estruturas que tentam obter o melhor para cada uma das estruturas, acredito que entre a parte artística e a parte política se dê precisamente o mesmo. E muitas vezes há outras situações que se calhar são menos faladas e que contribuem também, que é que tipo de contratos é que as pessoas que estão à frente dos teatros têm, por quanto tempo é que vão estar, porque normalmente não é um trabalho fácil de fazer num ano, porque sabemos que, para além de muitas vezes o que acontece é os teatros já terem programações muito adiantadas, e isso queria dizer que não nos podemos esquecer que, por exemplo, para o ano vai haver eleições e sabemos que o distrito, por exemplo, vai ter N modificações, e é evidente, são eleições, ninguém pode garantir seja o que for, e isso também vai se traduzir muitas vezes nas modificações, nos olhares como são o que são os teatros, para o que é que servem, e é evidente que a última palavra cabe a quem gera. Quem gera os teatros são os municípios, não são os diretores artísticos, não são os programadores, e portanto há uma série de situações. De resto, lembro-me que num debate realizado na Guarda e que foi promovido pelo Jornal do Fundão, se falou propriamente nas redes. E na altura, se bem me lembro, eu disse que o que era preciso era efetivá-las. E isto corresponde também a derrubar muros, porque, na verdade, fomos tantos anos contra o muro de Berlim e tanto gostamos de hoje criar muros. E esses muros são difíceis de esbater, e a prova evidente é que as coisas continuam a existir como existiam. Os olhares muitas vezes são muito mais para o nosso território do que para um território mais abrangente. Lembro-me que o Dr. Jorge Sampaio uma vez referiu que a beira interior só tinha uma mais-valia era quando se unisse. E a verdade é que continuamos por desejar que isso aconteça, mas também até olhando muitas vezes para os pensamentos das CIMs, como é que elas são feitas, e não está aqui em causa se concorda ou não como estão, quer dizer que, na verdade, tudo isso tem feito com que o território se encontre dividido. Se calhar mais próximo, mas que temos andado a uma velocidade extremamente lenta, sim. E o facto deste teatro ter ficado fora da rede de cineteatros traz algum impacto imediato É evidente que há sempre gente a querer aproveitar-se de uma situação que, na realidade, é assim, se gostávamos de estar, ou melhor, nós estamos na rede de teatros, a primeira coisa que há, ao contrário do que também, estão fora da rede. Não estamos fora da rede, estamos na rede, não fomos apoiados num concurso muito específico, com N dificuldades, e eu não vou aqui alargar, evidentemente, porque são coisas muito internas, em que não fomos apoiados numa verba de 50 mil euros. É verdade que não fomos. Agora, nada disso alterou uma relação que me parece importante. E isso é que é a grande definição, que é a Câmara Municipal da Covilhã decidiu que o teatro ia concorrer à RTCP. Antes disso, foi validado como tendo todos os aspectos positivos para poder pertencer à rede. E pertencemos. E há uma escolha, que é, essencialmente, o que o teatro vai fazer é cultura. Não é entretenimento. Não quer dizer que não possa fazer entretenimento. Quer dizer que há um caminho, que é o caminho cultural. E é isso que nós temos procurado fazer regularmente. E também não esquecemos os belíssimos espetáculos de entretenimento que já passaram pelo teatro. Agora, não pode ser transformado num teatro. Isso terá que ser outra opção. E é evidente que os há assim. São teatros essencialmente comerciais. São alugados para a parte comercial dos produtores, e também não tenho nada contra isso. Agora, como é evidente, de certeza que não estaria a dirigir um teatro com essas características.
Portanto, está a dirigir outro teatro com outras características, com outra programação. Com uma característica cultural, essencialmente. E a pergunta é, obviamente, e estamos a encerrar a nossa conversa, a pergunta é óbvia, obviamente. Pergunta óbvia, resposta óbvia, que já tem a programação estruturada. É um itativo, exatamente. Já estou a condicionar a resposta. Obviamente que há uma programação já preparada para o próximo ano, mal fora que não estivesse. Quer levantar um pouco a ponta do véu que... Sim, não falando especificamente em quais são, posso falar nos criadores, não queria adiantar muito sobre os espetáculos, mas isto podíamos dizer que é a segunda parte da temporada 2024-2025 e na realidade vamos ter 2 grandes espetáculos de dança de 2 jovens criadores, mas mais do que inseridos tanto na parte coreográfica portuguesa como internacional, que é o Marco da Silva Ferreira e o Vítor Hugo Pontes. Vamos ter espetáculos de uma banda que está mais do que referenciada em Portugal nos últimos 30 anos, que são os Mão Morta. Vamos ter o Moreno Veloso. Vamos abrir uma peça clássica dentro da minha contemporaneidade, que é a Orquestra Atlântica com a gala de abertura de ano. Portanto, no teatro vamos ter, e continuo a dizer, sempre uma atenção muito especial. É aquilo que já é conhecido, que é ainda muito pouco do que são as estruturas que estarão presentes no teatro, mas que temos sempre algum cuidado em saber se há uma estrutura de programar teatro, pelo menos temos atenção o que é que vamos programar a seguir para o público também ter acesso diferenciado às várias disciplinas artísticas. Portanto, toda a situação, penso que iremos ter uma grande parte dedicada aos jovens, tanto pelo finalizado os 50 anos do 25 de Abril, o tal 25 de Abril agora e sempre, acho eu, pelo menos por mim. Iremos ter o Teatro Nacional com uma das grandes produções que fez sobre o 25 de Abril, muito dedicado aos jovens, mas que estará também aberto ao público. Iremos ter as comemorações também com vários espetáculos dentro do que vai ser o Dia Mundial da Criança, e não só pode, eu diria que vai ser também dedicado aos jovens. Portanto, temos mais do que programado a continuidade em termos da oferta diversificada que são os espetáculos a que o TMC habituou o público, mas sempre com um olhar também de trazer essencialmente qualidade à programação do TMC. Vai ser, né? Muito obrigado. 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 JF On. Ligados ao interior.